Olá, sétimo ano, bem-vindos à nossa aula de número 15, revisão do conteúdo, última parte da apostila 1, estamos no capítulo 2 das relações ecológicas, na página 41. Eba! Muito triste com vocês que ninguém falou nada de eu não ter resolvido essa questão aqui na aula anterior, para provar para vocês que nenhum de vocês está vendo os vídeos até o final. Se tivessem visto o vídeo até o final, teriam visto que este exercício não foi corrigido. Bom, qual a diferença de camuflagem para mimetismo? Camuflagem se mistura com o ambiente e o mimetismo imita outro ser. Então aqui é forrageamento, alimentação, aqui é camuflagem de defesa e ataque, e aqui é territorialidade, que é um sinônimo de reprodução. Fica aí a correção do exercício da aula anterior. Na aula de hoje vamos falar sobre as relações ecológicas. Vamos lembrar o que é ecologia. Ecologia é o estudo. Logia é estudo. Ecos é o comportamento do lugar onde o ser vive. Então, é a parte da ciência que estuda o comportamento, a relação dos seres entre si com o meio, tá? Então, o que acontece é que os seres vivos compartilham espaços, estabelecem relações, casamento, parentesco, alimentação, e também tem uma relação com as condições do meio ambiente. Tem gente que prefere frio, tem gente que prefere calor, tá? Então, por exemplo, durante a vida das abelhas, são divididas em setores. Então, tem que cuidar da larva, tem que fazer o reparo, tem que ampliar a colmeia. Tem abelha que é catadora de pólen, tem abelha que é soldado de defesa. Aqui tem um filme legal que eu recomendo, que é o Bee Movie, que é a história até bom para ver em questão do meio ambiente hoje em dia, tá? Depois a professora bota lá na ficha de trabalho de vocês no Educa Penha. Então, todas as atividades da colmeia, as abelhas interagem entre si, e essa relação entre seres é intraespecífica, tá? Então, você se relacionar com o bombeiro, com o padeiro, com o açougueiro, com o mecânico, com o eletricista, com o construtor, com o pedreiro, com o gari, significa uma relação dentro da nossa própria espécie. Agora, você se relacionar com o cachorro, com o papagaio, com os passarinhos, com os peixes no aquário, com os animais no zoológico, com os cavalos, com as vacas, são interespecíficas, porque estão ocorrendo entre espécies diferentes, tá? Nesses dois casos que a gente citou, a intraespecífica e a interespecífica, fora os assassinatos, homicídios do que alguns seres vivos são capazes de fazer, ninguém tenta prejudicar, teoricamente, ninguém. Então, é chamado de relação harmônica. Agora, toda relação que visa o prejuízo é chamado de relação desarmônica. E geralmente os exemplos são parasitas. Então, carrapato, piolho, dengue, frieira, vírus, bactéria, são seres que prejudicam outros seres. Bom, dentro das relações harmônicas existem vários tipos de formação de relação. Então, um tipo de relação harmônica é chamada sociedade. Fora as abelhas e as formigas, qual outro ser vive em sociedade?
Muito bem, os seres humanos. Então, nós temos uma relação intraespecífica, tá? Então, sociedades são... Qual é o conceito? O que é uma sociedade? É uma organização formada por indivíduos de mesma espécie que dividem as atividades para um bem-estar coletivo, tá? Então, todo mundo precisa do padeiro, todo mundo precisa do mecânico, todo mundo precisa do gari, todo mundo precisa da professora. Então, no caso dos animais, os seres mostram que eles apresentam funções específicas. Só que os seres humanos também, né? Você é capaz de trocar uma lâmpada, mas nem sempre é capaz de fazer a fiação elétrica da casa inteira. Então, você vai precisar do eletricista. Quando você precisa do eletricista, você procura no site, você manda um WhatsApp, você pergunta para alguém. E os seres vivos, os animais que não têm vocalização, não têm diálogo vocal entre si, eles têm a liberação de substâncias químicas que indicam certo comportamento. Essas substâncias químicas são conhecidas como feromônios, tá? São os cheiros que eles transmitem para poder se comunicarem. Na página 42, a gente tem outro tipo de organização social harmônica que se chama colônia. A colônia, ele é um grupo de seres vivos que eles estão ligados fisicamente entre si, eles dependem um do corpo do outro por uma questão de defesa. Tá? Então, o coral, por exemplo, é um ser vivo muito pequenininho. Só neste pedacinho aqui já tem 1 milhão de seres. Então, para eles sobreviver dentro do mar, é mais fácil eles se organizarem, se prenderem, formando um objeto só, uma estrutura só, para poder aguentar a força da água, aguentar a força do bicho, aguentar os seres humanos que pisam em cima, para poder bater uma foto, por exemplo, ali no quilombo. Se você for observar a formação, a transformação de areia em coral, que os seres tentam fazer, mas sempre quando chega a temporada tem alguém para subir lá e bater uma foto, sem compreender e sem aceitar, porque quando a gente vai para explicar, ainda xingam a gente e hoje em dia tá todo mundo tão violento que é capaz de apanhar por causa de um coral, né? Então, por uma questão de sobrevivência da espécie, às vezes eu fico quieta para eu sobreviver. Outro tipo de organização, olha o nome já está dizendo, proto-cooperação. O cara está pronto para ajudar. Então, acontece aqui espécies iguais e aqui espécies diferentes, tá? Relação interespecífica. A proto-cooperação é eu te ajudo e você me ajuda. Então, é uma troca de benefícios, tá? Não é obrigatória, eles não ficam juntos para sempre, não é uma questão de sobrevivência, eles conseguem viver separados, mas junto eles ficam melhores. Então, aqui a gente tem o pica-boi, que é um passarinho que fica comendo carrapato. A alimentação dele é pulga, carrapato, piolho. Então, ele se aproveita de alimento e este se aproveita de limpeza, de higiene, tá? Outro passarinho que está relacionado a comportamento assim é o pássaro palito, que ele passa fio dental nos jacarés. Quando o jacaré está de boca aberta, no sol, se esquentando, porque o jacaré é réptil, animal de sangue frio,
ele tem que ficar no sol para poder esquentar o fluido corpóreo dele. Ele abre a boca para aumentar a absorção de luz, de radiação solar, e o passarinho aproveita a boca aberta e vai comer a carne de peixe, de lontra que tiver no meio do dente do jacaré. Existe um comportamento que só um se beneficia sem prejudicar o outro. E quando este comportamento ele está relacionado, um se beneficia e o outro não acontece nada. Então, quando isso está relacionado à comida, é o comensalismo. Engraçado da ciência é esse dinamismo, né? Aqui tem um vídeo para assistir, ó. Durante muitos anos, a gente ciência, mundo científico, achou que esse peixe aqui estava grudado no tubarão ou era um parasita. O nome dele é rêmora. A cabeça dele, do peixe, tem uma ventosa assim, ó, como se fosse uma peruca no peixe. O peixe é assim, aqui fica o olho do peixe, a boca do peixe. Aqui eu não lembro se ele tem opérculo ou se ele tem fenda branquial, mas eu acho que ele tem opérculo. E o peixe é assim, ó, ele tem essa ventosa, que quando ele tá cansado de nadar, ele gruda no tubarão, e a preferência dele é o tubarão, exatamente pelo que o tubarão come. Então o que acontece é que esse peixe, ele pega carona no tubarão e come o resto que sobra. Além dele economizar energia porque ele não está nadando, ele come o que resta da alimentação dos animais grandes, principalmente do tubarão, que é carnívoro, e cada dentada do tubarão voa um belo de um pedação, um naco para fora da boca. Então ele aproveita para se alimentar. Comportamento de comida é comensalismo, porque existe um outro comportamento onde um se beneficia sem prejudicar o outro, que é atrás de moradia, que daí é o inquilinismo, tá? Então, por exemplo, as bromélias, este tipo de planta, bromeliáceas, elas não enfiam as raízes dentro do tronco, elas só se apoiam sobre vegetais maiores. Quem vive em cima de outro ser, planta que vive em cima de outro ser, chama epífita. Fita de planta, epi de em cima. Então, a bromélia, ela é uma epífita, ela vive em cima de outra somente para pegar luz, para ela poder morar melhor. Então, por causa disso, ela não prejudica o outro ser, é harmônico, tá? Por que a professora está falando isso? Porque depois a gente vai ver aqui que existe um tipo de planta que machuca as outras plantas, mata as outras plantas através de enraizamento até pegar a seiva, roubar para matar. Então isso aqui é um ser parasita. Esse aqui não. Esse aqui é epífito, é só para morar, tá? Essas coisas de outro mundo que ficam grudadas nas árvores são chamadas de líquens. Os líquens, eles são uma associação permanente. Esta palavra é super importante. Permanente. Se você tirar uma parte daqui, o bicho morre. Então, mútuo quer dizer que eu preciso de você e você precisa de mim. Nessa interação aqui, ó, é obrigatório que fiquem juntos. Os líquens
é uma relação entre um fungo e uma alga. O fungo, quem estudou com a professora Carla, sabe que o fungo, a classificação dos fungos, espera aí que eu vou escrever, tá? Então, os fungos, eles são seres multicelulares heterótrofos por absorção. O que isso significa? Que eles são formados por várias células, então eles são grandes, são diferente comida, não produzem o próprio alimento, só que eles não ingerem que nem os animais, eles encostam e absorvem os nutrientes. Então, o fungo não consegue alimento aqui sozinho. Então, o que ele faz? Ele se une com uma alga, porque a alga, ela é um vegetal. Espera que eu vou escrever. Então, qual é a classificação organizacional da alga? A alga, ela pode ser unicelular, formada por uma célula só, ou por várias células, só que ela tem uma característica específica. Ela faz fotossíntese, ela é vegetal, ela é planta, então ela produz o próprio alimento. Então, o que acontece? Essa alga aqui, ela é unicelular, ela é pequenininha, ela não sobreviveria sozinha. Então, esta alga pega o corpo do fungo emprestado e a alga faz a fotossíntese para o fungo. Então, existe uma troca mútua. Eu te dou o corpo e você me produz a comida. Se um dos dois morrer, morre os dois juntos, tá? Agora, as relações desarmônicas. Aquelas que provocam prejuízo e geralmente é a morte. Então, a gente tem dentro da própria espécie, a gente tem competição. Então, a gente tem competição por água, por abrigo, por território, por comida, por fêmea, para poder ter disputa de fêmea ou de macho, para poder reproduzir, acasalar. Então, essa é a competição dentro da espécie. E a relação de competição entre espécies diferentes também pode ser por território, também pode ser por comida, também pode ser por água, tá? No caso das plantas, por luminosidade, uma árvore quer crescer mais do que a outra, uma produz mais raiz do que a outra, tá? Então, existe competição dentro da espécie e entre espécies diferentes. Uma que sempre acaba no prejuízo é o predatismo. O predatismo significa que um é o predador, o que mata, e o outro é a presa, que morre, tá? Então, o processo de cadeia alimentar, que passa a energia de um ser para o outro, é através do predatismo. Então, o predatismo nem sempre é um negócio ruim. O que é um caos para a borboleta é a rotina da aranha. A aranha vai matar a borboleta para se alimentar, inevitavelmente. Assim como nós vamos continuar fazendo churrasco no final de semana, infelizmente matando os bois, porque a nossa dentição mostra que somos onívoros, então comemos tanto plantas quanto carnes, então nós precisamos matar animais para comer, tá? Então, a alimentação, a cadeia alimentar, não esqueçam disso. Que tem a transferência de energia através do predatismo. Agora, existem seres que se alimentam de seres da mesma espécie. Então, isso é chamado de canibalismo, tá?
O predatismo é quando um se alimenta de espécie diferente e quando é da mesma espécie é chamado de canibalismo. Isso pode acontecer com alguns fatores de desequilíbrio ecológico ambiental. Então, por exemplo, quando tem uma superpopulação, um ser acaba comendo o outro para diminuir aquela população e para não ter competição entre fêmeas, entre espaço. E isso ocorre geralmente nas aranhas, tá? Então, as aranhas, os escorpiões, os jacarés, as cobras, os filhotes ficam algumas horas com a mãe. Depois é cada um por si, Deus contra todos. Essa história do pai cuidar do filho é somente em algumas espécies. Na maioria dos animais no planeta Terra, no mundo animal, guerra é guerra, nasceu, vai viver. O camaleão já nasce vivendo sozinho, o peixe já nasce vivendo sozinho, tá? Não tem muito isso, não. A outra forma de existência do canibalismo é para manter a espécie existente. Por exemplo, o louva-a-Deus e a viúva negra, que são espécies que após se acasalarem matam os seus parceiros para garantir que ela não tenha que sair de perto para ir buscar comida. Já o cavalo marinho, por exemplo, ele guarda os filhotes na boca e quem cuida dos filhotes é o macho, para garantir a sobrevivência da espécie, para que ninguém venha comer filhote de cavalo marinho. Já falamos na página anterior a respeito do parasitismo, que a gente estava falando das plantas que chupam seiva pela raiz. Então, o parasitismo também tem... os seres são classificados dentro desse comportamento. Um é o hospedeiro e o outro é o parasita. Então, quem recebe a praga é o hospedeiro, tá? Geralmente o parasitismo, ele traz complicações que levam à morte, tá? Ele não quer que o hospedeiro morra, porque senão acaba a fonte de alimento. Mas às vezes ele pode estar com outras perebas e acaba levando o hóspede à perda da vida. Quando os parasitas ficam pro lado de fora do corpo, ele é chamado um ectoparasita. Então, por exemplo, pulga, carrapato, piolho, sarna, micose, frieira, são todos ectoparasitas, tá? Alguns endoparasitas, solitária, lombriga, esquistossomose, que é a barriga d'água, são os bichinhos que ficam por dentro, tá? Aqui, ó, os endoparasitas. Deixa eu só ver, voltar ali que eu tinha visto alguma informação, carrapato... não, que quando eles se alimentam de sangue, eles são hematófagos, tá? Peraí que eu vou escrever. Então, hematófagos são seres que se alimentam de sangue. Sanguessuga, a pulga, o carrapato, o piolho são exemplos de hematófagos, tá? Então, daí dos endoparasitas, que a gente já falou, a lombriga, a solitária, a barriga d'água. Olha que a professora não tinha nem virado a página. E já entre as plantas existem também alguns cipós e outras plantas que são parasitárias, que elas têm a função delas é se alimentar da seiva produzido por outros seres, tá? Acabamos a nossa apostila 1, pesquisa de lição de casa, até a página 48. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.